palavra. Lemos a palavra, segundo aos Coríntios 5, 10 a 21, e vamos orar. Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, nós te louvamos, bendizemos a ti, meu Senhor, pela vida, pela salvação, pela reconciliação, pela tua palavra. Agora, Senhor, suplicamos pelos que estão conosco, toma em tuas santas mãos, meu Senhor, cada vida, dá vitória, dá graça, abençoa e ajuda os nossos irmãos em todo lugar. No santo nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Louvado e exaltado seja para sempre o nosso Deus. Meus queridos irmãos, é a palavra do Senhor para nós. O tema de hoje, a palavra da reconciliação. É muito bom estar na presença de Deus, é muito bom ter certeza que, apesar de todo o nosso mal, apesar do pecado, apesar das maldades, apesar da corrupção do ser humano, nós temos segurança com o Senhor por causa da reconciliação, por causa da sua bondade, porque Deus proveu para nós o que era necessário para que entrássemos em comunhão, estivéssemos em comunhão com o nosso Senhor. Então, nós devemos, meus queridos irmãos, deixar de pensar de uma forma fria ou negativa em relação à bondade de Deus. Nós estamos vivos pela misericórdia de Deus. Os que têm alguma missão, os que têm algum privilégio, algum trabalho na obra de Deus, também é por causa da sua compaixão, da sua misericórdia. Nós não precisamos, não podemos, não devemos forçar nada, fazer nenhum gesto que não seja na direção de Deus, da vontade de Deus, sob a orientação do Senhor. Nós precisamos, eu e você, precisamos ter convicção. O que eu estou fazendo, não faço com interesse financeiro, não faço para competir com ninguém, não estamos fazendo porque não tivéssemos o que fazer. Estamos fazendo porque somos direcionados por Deus para fazer alguma coisa em benefício da sua igreja, do seu povo, visando o crescimento na graça, visando a edificação pessoal, visando a proclamação da obra gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo através da sua morte no Calvário. Nós não teríamos nenhuma condição de fazer a reconciliação dos outros com Deus se não estivéssemos reconciliados. Os homens têm a sua religiosidade. Nós não temos religiosidade, porque a religiosidade esvazia as pessoas, a religiosidade esvazia o coração, ela enche a cabeça e esvazia o coração. Nós precisamos ter conhecimento de Deus, nós precisamos ter e prestar um culto racional ao Senhor, mas principalmente nós precisamos que o Senhor domine o nosso coração, que o Senhor nos dê a sua graça, que o Senhor nos ensine a andar na sua santa presença e nós possamos influenciar pessoas através da palavra de Deus, e isto é de fundamental importância. Portanto, meus amados irmãos, hoje o nosso tema, a palavra da reconciliação. O apóstolo de Jesus Cristo, neste texto, ele diz, segundo aos Coríntios 5 e 10, todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo para receber ali o que tiver feito por meio do corpo, o que seja que tenha feito, qualquer
a ação do corpo, ali vai ter a confrontação. As pessoas que fazem o bem, pessoas que vivem desinteressadamente, pessoas que fazem o bem simplesmente porque são discípulos do Senhor Jesus, pessoas que têm o temor do Senhor Jesus, pessoas que têm amor pelo ser humano, pelo próximo, pelo seu semelhante. Estas pessoas vão estar no tribunal de Cristo para receber benefício, receber galardões ali. E tem os outros que não vão receber. Tem os que, mesmo salvo, alguns porque não houve condições. Muitas pessoas só encontram com Jesus Cristo como ladrão da cruz, na última hora. Tem pessoas que dão margem à sua vaidade, à sua religiosidade, à sua tradição, a vida inteira. Só quando se descortinam diante delas as portas da eternidade é que elas cedem. Tem pessoas que guardam consigo durante a vida inteira determinados segredos, determinados vícios, determinados males. Quando elas são confrontadas com a realidade da morte, elas abrem o coração, se reconciliam com Deus, se reconciliam com seus adversários, com seus familiares, as pessoas com as quais conviveram e feriram, tiveram atritos, constituíram inimizades. E, no momento final, muitas pessoas se conscientizam e se consertam. Muito embora não tenha vivido a vida cristã de uma forma plena e, portanto, não teria o que receber diante de Cristo no seu tribunal, porque ali não é lugar para receber nada que diz respeito à salvação. A salvação é aqui, a salvação é em Cristo Jesus, a salvação é pela fé no seu sacrifício. Ali receberemos ou não os benefícios, os galardões, a recompensa daquilo que se fez por amor, que se fez para a glória do Senhor, que se fez visando o bem do próximo, o bem da igreja. No versículo 11, o apóstolo de Jesus Cristo diz: assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé. Nós devemos fazer uma propaganda santa, persuadir, assim como o vendedor persuade as pessoas. Um vendedor, eu tive a ação, fui vendedor durante boa parte da minha vida, e o vendedor, ele tem por obrigação criar no cliente um sentimento de posse, um desejo de posse. As pessoas criarem, o vendedor despertar na pessoa um interesse por aquilo que ele oferece. É uma persuasão para vender o seu produto. E aqui o apóstolo Paulo usa a palavra para induzir as pessoas a crerem. Persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus, ou seja, Deus conhece, Deus sabe o nosso trabalho, nossa atitude de persuasão, de persuadir os homens à fé. E ele diz, no mesmo versículo, e espero que nas vossas consciências também sejamos manifestos. Ou seja, ele falava para um grupo de pessoas salvas que haviam recebido a palavra da reconciliação através do ministério deles. E eles aqui, principalmente o apóstolo, que é quem escreve, ele diz: o que nós fazemos é persuadir os homens a crer, persuadir os homens à fé. Deus vê o nosso empenho em proclamar a fé
e eu espero que vocês também vejam e sigam os nossos passos, dando exemplo, levando a palavra da reconciliação. Porque, versículo 11, ele diz, porque não nos recomendamos outra vez a vós. Eles não estavam se apresentando, olha, nós somos bons, nós somos verdadeiros, temos muito amor por vocês. Não era necessário. Não nos recomendamos outra vez a vós, mas damo-vos ocasião de vos gloriar de nós. Gloriar-se deles seria louvar a Deus, agradecer a Deus, porque eles foram os instrumentos de Deus para a reconciliação dos coríntios com o Senhor através do Evangelho de Jesus. No versículo 13, aí ele usa aqui metáforas, porque alguns achavam o seguinte, ele era um homem que se pronunciava de uma forma aparentemente insensata, porque muitas vezes, quando ele confrontou os falsos apóstolos, ficou muito claro. Ele diz, nós temos um ministério e nós não admitimos que esse ministério seja prejudicado por aventureiro, por perversos, e muitos achavam que ele era duro demais. E o versículo 13, ele diz, porque se enlouquecemos, é para Deus, mas se conservamos o juízo, é para vós. É uma palavra, uma avaliação. O próprio rei pagão, que Paulo foi apresentado a ele e fez uma defesa, o próprio rei disse, Paulo, tu estás louco, as tuas palavras parece loucura, você delira, você tem conhecimento demais e a tua sabedoria faz você delirar. Mas Paulo não delirava. O Paulo era o temor do Senhor, o poder do Senhor, e ele aqui diz com todas as letras, se enlouquecemos, Deus sabe que é para ele. Agora, por causa de vós, a gente busca, de alguma forma, ser mais claro, ser mais brando, trazer uma palavra de reconciliação. No versículo 14, ele diz, porque o amor de Cristo nos constrange, o amor de Cristo nos obriga a isto, o amor de Cristo nos constrange a pregar que todos estariam mortos se não fosse Jesus. Se um morreu por todos, logo todos morreram. Todos deveriam morrer, mas Jesus Cristo pagou. Jesus Cristo morreu em nosso lugar. Todos deveriam morrer, mas Jesus Cristo foi quem levou sobre si o nosso pecado. Foi Jesus que morreu em nosso lugar, portanto, nos reconciliou com Deus e nos deu a palavra da reconciliação. Versículo 15, ele diz, e ele morreu por todos. Na verdade, meus queridos, o Evangelho não deixa margem de dúvida. A morte de Jesus Cristo foi uma oferta de Deus, uma oferta universal, uma oferta que tem alcance universal. A oferta do corpo de Jesus Cristo, a oferta do sangue de Jesus Cristo, a oferta da vida de Jesus Cristo, a oferta do ministério de Jesus Cristo. Jesus Cristo, corpo, alma e personalidade, toda a existência de Jesus Cristo foi sacrificada para nos dar vida. Então, é uma mensagem gloriosa. Ele morreu por todos. Agora, por que você não quer? Porque eu não quero, porque muitos não querem. Ele morreu por todos. O seu sacrifício é suficiente para salvar o mundo inteiro, mas o mundo prefere andar conforme a sua tradição. O mundo prefere andar conforme o seu pensamento. O mundo prefere andar
sem nem uma regra, sem nem uma satisfação ao Senhor, sem dar satisfação. No Antigo Testamento, os profetas criticavam aqueles que diziam: quebramos o jugo, sacudamos o jugo, não queremos uma lei para nos regular. Mas, meus queridos irmãos, o nosso Deus, na sua sabedoria profunda, o nosso Deus, no seu conhecimento profundo, ele nos deu a palavra da reconciliação, nos ordenou a levar esta mensagem. Paulo, por sabedoria do Espírito, diz que o amor de Cristo nos constrange a isto, mas nem todos aceitam a palavra, nem todos recebem a palavra da reconciliação, a palavra, a doutrina da ressurreição. Para alguns chega a ser afrontosa. Eles preferem os ensinamentos de Satanás, que o homem morre e nasce novamente para ter outras oportunidades. O sujeito nasceu e viveu uma vida ruim, vai nascer de novo para ter outra oportunidade. Aí ele tem nessas experiências que o diabo engana as pessoas, ele terá as experiências de nascer homem, nascer mulher, nascer são, nascer doente, nascer em raças, em países diferentes, pertencendo a povos diferentes, é tudo engano de Satanás, porque a palavra de Deus é absolutamente clara. Depois da morte segue o juízo e não outras oportunidades. Mas o Senhor morreu por todos e muitos têm rejeitado. No versículo 16, Paulo nos ensina dizendo assim, que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora já não vemos deste modo. A obra da salvação é uma obra espiritual. Não existe ninguém neste mundo que possa realizar, que possa oferecer, que possa fazer. Não tem. O único que nasceu, viveu e morreu neste mundo, cumprindo uma missão para a salvação dos pecadores, foi nosso Senhor Jesus Cristo. E nós devemos recebê-lo pela fé. Devemos persuadir os homens, persuadamos os homens que venhamos a proclamar a palavra do Senhor, persuadindo as pessoas a aceitarem a oferta do Senhor. Porque nem mesmo Cristo seria conhecido fisicamente, conhecido deste modo, conforme a expressão do apóstolo Paulo. No versículo 17, então, a clareza da transformação. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Passou os traumas, passou a religião falsa, passou a enganação dos homens, passou a ilusão, homens iludidos, mulheres iludidas, pessoas iludidas, tentando acertar por conta própria a viver uma vida cristã independente. Eles não querem compromisso com Jesus, não querem compromisso com a igreja. Hoje tem até mesmo a igreja do diabo, que é chamada os desigrejados. Eles abominam a ideia de participar do corpo de Cristo, que é a sua igreja local, a igreja fisicamente, onde há o encontro de pessoas com a mesma finalidade, orar, adorar, louvar, bendizer e expressar o seu amor para com Deus em forma de oferta, em forma de gratidão, em forma de benefício, boas obras que fazem
parte do histórico de quem conhece o Filho de Deus. Você, conhecendo o Senhor Jesus, você deve sim abrir o coração, abrir as mãos, levar a palavra e fazer discípulos, porque foi isso que o Senhor nos ordenou. No versículo 18, nós aprendemos com o Espírito do Senhor através de Paulo. Tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Outrora, homem indiferente, outrora, vivendo independente, buscando uma vida vazia, uma vida sem Cristo, uma vida sem a graça, uma vida vaidosa, cheia de orgulho e vaidade, uma vida que não tinha o que oferecer e não saberia também receber o benefício do Senhor. Mas agora, recebendo o perdão, o que Deus providenciou, Paulo nos ensina através do Espírito. Tudo isto provém de Deus, que nos deu, Ele nos deu o ministério da reconciliação. Nos reconciliou consigo mesmo por Jesus e nos fez discípulos, nos fez embaixadores da reconciliação. Aqui no versículo 19 diz: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, e não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. A reconciliação com Deus, meus amados, é uma necessidade. Aqui ele usa a palavra da reconciliação, o ministério da reconciliação, e nós precisamos proclamar a reconciliação. No versículo 20 ele diz: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus rogasse por nós, como se Deus rogasse, como se Deus precisasse de nós para esta missão. Mas é porque Deus se compraz em usar o homem, em usar a mulher, em usar o ser humano para a sua função, para a sua missão, para levar a palavra da reconciliação ao seu semelhante. Nós somos embaixadores, levando da parte de Cristo a palavra para que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. O Cordeiro de Deus, o Imaculado Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus, pagou a nossa culpa. Foi usado como um cordeiro no holocausto santo, e para que nós tivéssemos a nossa culpa sanada, a nossa reconciliação efetuada com o nosso Criador. Que Deus possa abençoar e guardar os meus irmãos, operando maravilhas, fazendo maravilhas e nos dando a reconciliação e também, meus amados irmãos, a convicção. Nós somos constituídos para levar a palavra da salvação, a palavra da vida para todas as pessoas. Faça a sua parte e Deus te abençoe. Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos e agradecemos pela tua bondade. Abençoe e guarda os meus irmãos, manifesta o teu poder, Senhor, e a tua graça na vida da igreja. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos amanhã, eu com os meus alunos. Deus vos abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça do nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.